Hoje eu estou em campo para colocar frente a frente todos os meus equipamentos, todos aqueles que eu tenho disponíveis em casa. Podem ver aqui uma MB-03, nós vamos testar hoje também uma CM708, uma M40 Storm, uma SRS, uma Blaze, uma Cima 706. Vamos colocar frente a frente e eu quero te mostrar um pouquinho do rendimento de cada equipamento desse aqui. O dia hoje está bom, com um pouco de vento, vai ser um desafio a gente conseguir agrupar os disparos no dia de hoje com esse pouquinho de vento aí, mas é bom que remete bem a um dia de jogo, né? A gente sempre pega um pouco de vento em campo, então é bom que a gente vai simular até mesmo uma situação real, uma situação de jogo. Então não vou ter nenhum tipo, por exemplo, de tripé segurando o meu equipamento, e também com esse ventinho aí vai ser um desafio a gente conseguir agrupar alguns disparos. Eu vou efetuar diversos disparos com vários equipamentos na casa aí dos 60 metros, disparo efetivo, e depois vou subir um pouquinho a distância para casa dos 100 metros, e depois no final eu vou poder te dar a minha opinião de cada equipamento desse aqui. Lembrando que todos eles estão totalmente modificados e configurados, bem dimensionados, estão prontinhos para o jogo. A única coisa que eu estou respeitando aqui de cada equipamento é o comprimento do cano original. Não vai ter nenhum equipamento aqui personalizado com cano mais curto, mais longo, não. Todos eles de fábrica com o comprimento do cano original. As únicas modificações, obviamente, são sistema de precisão, sistema de força, que estão totalmente modificados, certo? Então é isso, vamos lá. Eu vou iniciar com a UEL MB-03, que é um equipamento que eu tenho várias gameplay aqui no canal, eu quero mostrar para vocês, e é uma VSR-10 como qualquer outra VSR-10 que temos no mercado, como por exemplo uma Cima 701, que é uma VSR-10, a própria SSG-10, que também é uma VSR-10. Então estamos aqui com a MB-03 da UEL e vamos iniciar os nossos disparos, primeiro com a UEL MB-03. Eu estou agora mais ou menos a 60 metros do alvo, eu vou gravar com a Scopicam todos os disparos, tá? Ó, o alvo, ele está aqui, uma placa preta lá na frente, tem até uma bandeira azul em cima. Essa é a nossa distância inicial para disparos efetivos na casa dos 60 metros. Depois, obviamente, eu vou para disparos mais longos. Então vamos lá para os primeiros disparos com a UEL MB-03. Bom, esses foram os disparos a 60 metros com o MB-03, disparo efetivo, um pouco difícil de agrupar com um pouquinho de vento que está rolando hoje. Agora vamos com a M40 Storm da Rossi, que ela vai representar também a M24 Storm, que é o mesmo equipamento, muda pouca coisa, apenas aqui o corpo e o fosso do magazine, mas é o mesmo equipamento. Ela está sem a ponta laranja, porque ela foi toda personalizada com o silenciador também. Eu tirei o silenciador, porque todas elas vamos testar sem os silenciadores, certo? Então vamos lá agora efetuar alguns disparos com a M40 Storm da Rossi, também a 60 metros. M40 Storm, 60 metros do alvo. Vamos agora com um equipamento bem conhecido, que infelizmente não tem mais disponível no mercado nacional, mas muita gente deve ter em casa, devem estar jogando com ela, que é a Blazer R93. Vamos efetuar agora alguns disparos na casa dos 60 metros, lembrando que também é equipamento com comprimento de cano original, porém totalmente modificado. A parte interna foi feita todos os upgrades.
Esses foram um disparo com a Blazer R93. Vocês notaram que teve um disparo que não saiu nada, deu uma falha de alimentação. Eu tô só com o magazine dessa Blazer, não achei mais magazine para ela no mercado. De vez em quando ela trava uma bolinha. Depois acabou saindo, acho que se não me engano, 2 bolinhas, não deu para ver bem aqui na imagem, mas depois os disparos foram bem de boa, tá? Então esse problema de alimentação na Blazer não é normal acontecer, provavelmente meu magazine já deve estar bem zoado, não achei um outro no mercado para comprar. Agora vamos de CM706, essa aqui é uma Cima importada pela Rossi, lembrando que a Rossi importou 2 Cimas agora no passado, mas são 2 equipamentos excelentes, com acabamento de construção sensacional, essa aqui já está totalmente modificada também. Vamos efetuar alguns disparos agora na casa dos 60 metros. CM706, vamos agora com a CM708, que é um equipamento que eu venho utilizando nos últimos meses, estudando bastante a plataforma, que é uma plataforma diferente, digamos assim, então tenho utilizado bastante. Então vamos efetuar mais alguns disparos com a CM708 também a 60 metros. ...60 metros com a CM708. Vamos agora de SRS Silverback, um dos equipamentos mais cobiçados pelos snipers no Airsoft. Vamos lá, efetuar alguns disparos agora na casa dos 60 metros. ...60 metros com SRS Silverback. Bom, esses foram os disparos então a 60 metros com todos esses equipamentos que eu tenho disponíveis hoje para jogo. Todos eles prontinhos, todos eles modificados. Essa distância de 60 metros eu acho que vocês notaram uma bela semelhança entre todos esses equipamentos. Está ventando um pouco, não está fácil para agrupar, também estou disparando totalmente sem nenhum tipo de apoio, sem nada. O vento acaba oscilando um pouco, a trajetória da bolinha. Nota que lá no alvo eu coloquei uma bandeirinha em cima justamente para me auxiliar, e vocês notam que tem disparo que a bandeira às vezes está parada, daqui a pouco ela está tremulando bastante, então isso digamos que atrapalha um pouco nos disparos. Lembrando que disparamos bolinhas de plástico, por mais que tenha certas gramaturas. Hoje eu estou utilizando bolinha .48. Com toda a experiência que eu tenho hoje, jogando com sniper aí há quase 10 anos, só com sniper, nunca peguei um jogo inteiro. Já joguei de AEG, obviamente, mas nunca peguei assim um mês, 2 meses, 3 meses jogando só de AEG, nunca. Sempre foi um jogo aqui, outro ali de AEG, mas digamos que no Airsoft, são quase 10 anos aí jogando só como sniper. E com a minha experiência que eu tenho hoje de campo, jogando com todos os equipamentos, até com outros que eu nem tenho aqui para mostrar para vocês, o rendimento em campo, quando se trata de precisão, agrupamento e disparo, é tudo semelhante. Depende de um bom cano, de um bom sistema de precisão, bem montado principalmente. Na verdade, até um cano original, que tem alguns equipamentos desses, como a CM708, está com cano original, e outros equipamentos, cano original bem polido, bem tratado, com acabamento legal, você vai conseguir um bom rendimento também. Então, depende muito de como você vai montar o sistema de precisão do seu equipamento. Bucking, janela de cano, tudo bem centralizado com o sistema de roll-up. Precisão é a parte da frente do seu equipamento. Então, sinceramente, eu não sei se vocês viram alguma coisa diferente, mas eu tô olhando que é muito semelhante. Uma variação um pouco no agrupamento, como eu falei, o vento hoje tá pegando um pouquinho, então não tá fácil de agrupar legal, mas, sinceramente, o rendimento de precisão com esses equipamentos é tudo muito semelhante, muito parecido. Então vamos fazer agora? Vamos para 100 metros e vamos dar uma olhada agora a 100 metros, porque agora
já se torna um detalhe um pouco diferente, que a gente já começa a falar um pouquinho sobre o volume de ar de cada equipamento. Vamos ver se a gente consegue aqui ver isso no disparo, trazer para vocês isso aqui no disparo, mostrando a trajetória da bolinha de cada equipamento desse, porque sim, tem volumes de ar diferentes. Então vamos ver se a gente consegue ver alguma diferença de rendimento em alcance desses equipamentos, tá bom? Vamos analisar aí trajetória, dar uma olhada principalmente na trajetória da bolinha, quanto que a bolinha precisa subir para chegar lá na casa dos 100 metros, principalmente isso. Vamos lá agora para 100 metros, vamos começar tudo de novo, só com uma distância bem maior. Vamos iniciar então os disparos agora a 100 metros. Mas eu quero deixar bem claro algumas situações que ocorrem durante um disparo a essa distância um pouco mais longa. Você vai precisar de mais ajuste de roll-up. Com isso, você vai ter que apertar um pouquinho mais o ajuste de roll-up. Você vai entregar um pouco mais de contato entre bucking, vai gerar um pouco mais de contato entre bucking e bolinha, o que vai ocasionar um pouquinho mais de arrasto, mais de atrito entre bolinha e cano. Por isso que muitas vezes, ou quase sempre, a distâncias mais longas, a bolinha sempre tende a oscilar um pouco no agrupamento desses disparos. Mas mesmo assim, vamos lá, agora na casa dos 100 metros, comparar todos esses equipamentos. Vamos lá? É isso, o LMB03 é 100 metros, trabalhou legal, agrupou legal, o vento deu uma acalmada durante esses disparos, então isso ajudou um pouco também. Mas vamos lá agora efetuar mais alguns disparos, agora com a M40 Storm. M40 Storm da Rossi, disparos agora a 100 metros. Efetuado a 100 metros com o M40 Storm da Rossi, alguns disparos passou em cima do alvo, alguns acertaram o alvo mais embaixo. Normal, essa oscilação, esse disparo mais longo, isso aí é normal. Ventando um pouco também, existe também a oscilação de gramatura das bolinhas, que é algo que vocês têm que levar em consideração. Isso não tem como deixar de lado, porque muitas vezes num pote de 1000 bolinhas, uma é 48, a outra é 48,5 ou até mesmo uma 47,5. Isso pode variar e pode acontecer nessas bolinhas que temos hoje no mercado. Vamos agora com a Blazer R93, distância também agora na casa dos 100 metros. Lembrando que nos primeiros disparos que a gente efetuou com a Blazer deu uma falha no magazine, o magazine não está 100%, então tem hora que trava um pouco de bolinha. Se for necessário, a gente tira novamente o magazine, dá uma batidinha para efetuar o disparo seguinte. Vamos lá? Ok, Blazer R93 a 100 metros. Vamos agora para a CM708, disparos a 100 metros. Vamos lá? Scope cam ok, CM708.
alguns bons disparos a essa distância. Vamos agora para a CM706. Vamos lá agora com a CM706, distribuída aqui no país pela Rossi, alvo a 100 metros. É isso, CM706, vamos agora para a SRS Silverback. SRS Silverback, vamos disparar agora a 100 metros também, vamos ver o que ela vai entregar para a gente a essa distância. SRS Silverback a 100 metros, um rendimento muito bom, mas vocês notaram que ela precisou subir um pouco mais acima do alvo para chegar lá? Bom, vamos falar agora um pouco sobre todos os equipamentos e o rendimento que eles me entregaram agora em todos esses testes, nessa comparação que a gente fez. Bom, gurizada, então é isso, esse foi um teste, digamos, de todos os equipamentos que eu tenho disponíveis em casa, uma comparação entre todos eles. E o que a gente pode tirar dessas comparações que fizemos hoje aqui, disparando aí a 60 metros, disparos aí na casa dos 100 metros com esses equipamentos? Quando se trata de precisão, disparo efetivo está relacionado ao conjunto de precisão e não ao sistema de força. Claro que o equipamento é todo um conjunto, né? Mas quando se trata de agrupamento de disparo, precisão, isso se trata da parte da frente do seu equipamento. Um bom bucking, cano, isso tudo bem montado, bem alinhado com o sistema de roll-up, é aqui que mora o segredo, digamos, da boa precisão e do bom agrupamento. Então, sinceramente, eu não vi diferença alguma desses equipamentos quando se trata de precisão e agrupamento. Obviamente, temos o fator vento, hoje está ventando um pouco, então existe uma variação, não agrupou muito bem. Também tem o fator, eu estava disparando em pé, totalmente sem apoio, muitas vezes em campo a gente está disparando apoiado também, então isso acaba, obviamente, interferindo na trajetória dos disparos, mas sinceramente precisão, agrupamento dos disparos é parte da frente do seu equipamento, sistema de precisão, e isso depende muito de você comprar peças de qualidade e obviamente montar do jeito correto, centralizar tudo com o sistema de roll-up. Quando eu falo comprar peças de qualidade, muitas vezes o equipamento já vem com peças de qualidade, e essa aqui, essa CM708 é a prova disso. O cano que eu estou utilizando dela é o cano original, fiz um belo polimento e está aqui ainda utilizando, estou aqui ainda utilizando nela, inclusive até mesmo com o roll-up original, fiz apenas o TDC. Certo? Essa aqui é o exemplo de que nem tudo no Sniper Airsoft tem a necessidade de ser trocado. Basicamente, sobre o sistema de precisão das Sniper Airsoft é tudo muito semelhante, depende do bucking, do sistema de roll-up, do roll-up bom, de uma boa vedação, de um bom cano, e é isso, sistema de precisão, agrupamento, depende todo do kit de precisão, de como você vai montar tudo isso no seu equipamento. Agora vamos falar um pouco sobre alcance, esse agrupamento a disparo mais longo. Bom, eu já falei um pouquinho antes para vocês sobre isso. Quando se trata de disparo mais longo, você precisa de mais ajuste de roll-up, apertar um pouquinho mais o roll-up para a bolinha ganhar mais efeito e chegar a essa distância de 100 metros ou até mais que isso, né? Todos esses equipamentos que vocês viram aqui tem capacidade de jogar bolinha a 110 metros e olha, dependendo do dia você pode até conseguir algo mais. É difícil? Sim, porque quando você depende de disparos mais longos, você depende também do ajuste de roll-up, obviamente. Quando você aperta mais roll-up, entrega mais contato, você vai gerar mais contato entre bucking e bolinha. Isso vai gerar um pouco de atrito e arrasto entre bolinha e cano também. E isso acaba oscilando um pouco no disparo também. Você pode oscilar um pouco na trajetória da bolinha quando você
quando você aperta demais o roll-up, quando você exige que essa bolinha subir um pouco mais para chegar a esses alcances mais longos. Obviamente isso depende também, claro, de todo um conjunto do equipamento, que Sniper Airsoft você tem que saber dimensionar o conjunto interno, é muito importante, porque muitas vezes para levantar uma bolinha 48, pouca coisa ela já sai decolando. Dependendo da configuração que você estiver utilizando, você vai precisar de muito ajuste de roll-up para levantar essa bolinha, o que pode ocasionar mais atrito e arrasto com o cano, e aí você tem um pouco de perca de precisão do equipamento de disparo. Isso acontece muito com canos mais curtos referente ao volume de ar que você tem, por isso que eu sempre falo e bato nessa tecla. Sniper Airsoft é conjunto, é relacionar bem o conjunto interno, volume de ar de cilindro, volume de ar de cano, enfim, todo o conjunto interno é muito importante levar em consideração. Dimensionar bem o conjunto interno de uma Sniper Airsoft é muito importante. Notamos que a MB-03, que é um equipamento que nem vende hoje mais no mercado, a própria CM708, elas tiveram, digamos que, essa distância na casa dos 100 metros, elas não precisaram, digamos que, subir muito os disparos, não precisei de muito ajuste de roll-up para jogar essa bolinha naquele alvo. Vocês podem notar que a bolinha fez pouca parábola, ela precisou subir pouco para chegar lá. Alguns outros modelos desses equipamentos de sniper que eu apresentei para vocês, a bolinha subiu um pouco mais, acertou o alvo sim, mas precisou subir um pouquinho mais para chegar naquele alvo. Inclusive a própria SRS, lembrando que é uma SRS de 16 polegadas. O rendimento, por exemplo, do SRS de 22 ou de 26 polegadas pode ser diferente, tá bom? Justamente porque o comprimento de cano desses equipamentos são diferentes, 22, a 26, a de 16 polegadas são diferentes, isso influi sim na trajetória da bolinha. A MB-03 ela tem um cano de 500 mm e a 708, esses dois equipamentos que eu gostei do rendimento, não precisou subir muito a chegar, chegar no alvo aí na casa dos 100 metros, ele tem cano de 455 e a MB-03 de 500 mm, então entregou um rendimento muito bom, mas isso não está totalmente relacionado somente ao cano ou comprimento de cano, isso é todo um conjunto do equipamento, tá bom? Por exemplo, deixa eu passar para vocês um pouquinho de detalhe muito importante sobre a 708. O cilindro da 708 ele é bem longo, a distância do pistão até a cabeça de cilindro é a maior distância que temos no mercado hoje de cilindro, junto com o sistema, por exemplo, da 706 e também do sistema da PS2, que é o da MK98, SR Clone, são sistemas que já não estão sendo mais vendidos no mercado, está um pouco defasado, então acabei não trazendo para vocês, mas temos a Modify no mercado, que tem um volume de ar sistema APS2 e isso também dá para enquadrar. Esse sistema PS2 tem um cilindro longo e uma distância do pistão para a cabeça de cilindro bem longa também, e isso tem influenciado. Eu tenho notado, eu já joguei muito com a SSG24, Modify, MK98, e eu tenho notado que os disparos a longa distância também não precisam de muito backspin. Obviamente o equipamento tem que estar bem dimensionado. Pode ser que isso tenha uma relação? Pode sim, tá bom? Aí é uma opinião minha agora, tá? Cada um tem a sua opinião, você pode deixar aqui nos comentários também se você discorda do que eu tô falando. Mas essa distância, eu tenho notado que a distância de deslocamento do pistão até a cabeça de cilindro tem mais pista para esse pistão acelerar, isso também tem influenciado. Eu tenho notado, tem influenciado na trajetória, no alcance da bolinha, inclusive até mesmo no backspin. Então, gurizada, a Sniper Airsoft é você dimensionar bem o conjunto interno desses equipamentos. Não adianta você botar um cano curto demais para o volume de ar que você tem, ou utilizando aquele mesmo kit de força que você utiliza, por exemplo, num cano mais longo. Vai funcionar, mas não vai funcionar da forma correta, você não vai estar extraindo o mesmo rendimento. Por exemplo, no sistema de força que eu utilizo hoje na MB-03, se eu colocar hoje, por exemplo, numa G-Spec que tem cano de 300 mm, ela não vai me entregar um bom rendimento, porque o sistema de força ele está dimensionado e foi montado para o conjunto de precisão da MB-03 que tem cano de 500 mm. Então isso é muito importante levar em consideração. Agora é o seguinte, se você quer entender um pouco mais sobre Sniper Airsoft, que não é e está muito longe de ser trocas de peça, você comprou uma Sniper nova, vai só trocar peça, pesquisando em grupo de WhatsApp ou YouTube, está muito longe de ser isso. Você quer aprender um pouco mais, quer ficar por dentro de tudo, como funciona uma Sniper Airsoft, de todos os modelos que temos no mercado, nós temos o manual do Sniper Airsoft. Então fica ligado, ó, na descrição desse vídeo tá ali o link. Bom, deixa aí nos comentários para mim o que você achou desses testes, desses equipamentos, me diga como que tá o seu equipamento, tá como esses aqui, tá melhor do que esses que vocês viram aqui. E é isso, esses são os meus equipamentos que eu jogo, estão para jogo, de vez em quando estou jogando com eles. E tá aí o rendimento para vocês de cada equipamento esse aqui. E na minha opinião, Sniper Airsoft é tudo muito semelhante. Desde o MB-03 até uma SRS ou qualquer outro equipamento, é muito semelhante. Depende de você saber montar o equipamento e dimensionar bem o conjunto interno. Então é isso, vou ficando por aqui. Aquele abraço e até a próxima.